Salve galera do Tempo de Bola, meu nome é Erivan Silva, vou falar um pouquinho a respeito do pós-jogo, assim a gente pode dizer, de Flamengo e Corinthians, o título do Corinthians da Supercopa Rei do Brasil. Já antes de tudo, né, já deixa aí seu like, claro, se inscreva também aqui no canal e comente, tá? É muito importante aí a sua mensagem, o seu engajamento aqui neste vídeo. Corinthians foi campeão da Supercopa Rei na tarde de ontem em Brasília, no estádio Mané Garrincha, ao vencer o Flamengo por 2-0. Um jogo onde, claro, antes da bola rolar, tinha um favoritismo para o Flamengo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, por todo o elenco que tem, pela contratação do Paquetá, que querendo ou não, na última semana ganhou ainda mais ênfase pelo lado rubro-negro, justamente para esse confronto. Ele acabou sendo um dos principais personagens dessa derrota da equipe do Flamengo. Falando a respeito um pouquinho do jogo, né? Um Corinthians muito estratégico, né? Eu acho que essa é a palavra, né? O próprio Gabriel Paulista citou isso, né? Dorival Júnior, estrategista. E eu acho que o Corinthians tem entendido muito bem o seu papel desde a temporada passada ou desde a chegada do Dorival. O Corinthians hoje, com o elenco que tem, não é um time que vai conseguir brigar por pontos corridos, por Campeonato Brasileiro. Até pela questão de distância que há para outros elencos, como do próprio Flamengo, do próprio Palmeiras, Cruzeiro, né? Tem outros elencos que hoje conseguem, muitas das vezes, ter muito mais qualidade, muito mais peças para rodar elenco e brigar em outras frentes. A gente fala, né? Normalmente os pontos corridos é o campeonato de regularidade. O mata-mata, a Copa, ele traz um pouquinho da imprevisibilidade. 90 minutos, um dia ruim do adversário, um dia bom seu, uma estratégia para levar para os pênaltis, tudo isso faz com que o favoritismo traçado inicialmente vá diminuindo por conta dessa peculiaridade que é o mata-mata, que é também a questão ali de um jogo único. Um Flamengo que veio com força máxima, natural, Corinthians também, a surpresa, assim, a gente pode dizer o Gabriel Paulista, né? A gente esperava talvez até o próprio André Ramalho na zaga, ver o Gabriel Paulista, que foi uma escolha do Dorival e que nem precisamos dizer o quanto deu certo, né? Simplesmente marcou o primeiro gol com a camisa do Corinthians, o primeiro gol que abriu essa vantagem, claro, para conquistar o título. Um Flamengo que a gente não pode esquecer, Flamengo que voltou mais tarde com o seu plantel, então demorou um pouquinho nessa questão de preparação, utilizou o Sub-20 no início do campeonato estadual, teve que apressar o processo para utilizar os titulares por conta de um possível rebaixamento, um receio também de talvez uma derrota muito acachapante para o Vasco, venceu, depois teve até uma sequência ali no elenco, mas perdeu para o Fluminense, né? Então estreou com derrota no próprio Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. E aí já pego a primeira deixa. Jorginho e Arrascaeta já contra o São Paulo já davam indícios fisicamente muito abaixo dos demais. E aí ficou-se a dúvida, né? Vem Arrascaeta, vem Jorginho, já inicialmente contra o Corinthians? Vieram, né? Vieram com força máxima a equipe do Flamengo. Inicialmente um jogo que no primeiro ataque, com 1 minuto, o Corinthians já teve uma boa chegada com o Yuri Alberto, fazendo o cruzamento pelo lado direito, né? E o Memphis acaba chegando um pouquinho atrasado. Já dava indícios que é um Corinthians, é um Yuri Alberto que sempre ataca muito bem a profundidade do sistema defensivo adversário. Ainda mais Léo Pereira, que, convenhamos, não é dos zagueiros mais velozes, né, que tem no plantel do Flamengo, então o Yuri Alberto sempre procurando atacar profundidade, foi assim que o Corinthians criou suas principais possibilidades. Depois disso o Flamengo começou a controlar mais o jogo, né, até criar as suas chances, né. Teve o cabeceio do Pedro, que o Matheus Bidu salva em cima da linha, depois na sequência o Carrascal tenta fazer o gol, o Hugo Souza faz a defesa, no lance já o próximo praticamente, o Arrascaeta faz uma boa jogada, toca no Pedro, Pedro foi fominha, né, mas é uma característica do Pedro, fazer esse pivô girar, bater, ele tinha o Plata passando completamente sozinho pelo lado direito, então já começava a dar indícios de volume e pressão do Flamengo, e aí vem a bola parada do Corinthians, que é um mérito que o Corinthians tem, né? Tem utilizado muito bem o Gustavo Henrique sendo um dos pilares, não só para a questão do fazer o gol, mas muitas das vezes ser o assistente, ser o cara para dar essa casquinha por meio da área. E foi assim que aconteceu, né? Um escanteio numa cobrança curta, Mateuzinho joga no segundo pau, Gustavo Henrique joga para o meio da bagunça, bola sobra para o Gabriel Paulista, pegou muito bem com o pé esquerdo, chute forte, Léo Pereira até tenta tirar em cima da linha, mas não conseguiu, assim a bola foi para o fundo do gol, o Corinthians ali abria o placar. E aí trouxe a sensação, né, de um Flamengo melhor no jogo e o Corinthians letal na sua oportunidade. E esse gol fez com que o Flamengo tivesse
tido aquela queda, né? Aquela empolgação, aquele volume realmente teve aquela queda, e o Corinthians ainda teve a possibilidade de fazer o segundo gol, né? Numa jogada do Breno Bidon, que faz o passe em diagonal pro Memphis. O Memphis tem também que bater no ângulo do Rossi, né? Ele não tira tanto pro canto, ficou um chute um pouquinho mais central. O Rossi conseguiu fazer uma boa defesa, talvez até o chute rasteiro seria mais interessante. E aí tem a questão também da cotovelada, né? No final do primeiro tempo, que quando a gente volta pro segundo tempo, a surpresa do Carrascal sendo expulso, e a gente, querendo ou não, vai pesquisar, vai procurar, e perante a regra, né, ou perante ao protocolo do VAR, nada incorreto, tá? Era possível realmente essa expulsão. O Carrascal sendo expulso, na minha opinião, uma expulsão correta, tá? Eu acho que o modus operandi talvez não foi o mais interessante, mas o Flamengo acabou deixando o gramado primeiro, o Plata mesmo, né? O Carrascal, perdão, mesmo, já dá entrevista e já desce correndo pro vestiário. A grande questão é, e se o Felipe Luiz tivesse tirado o Carrascal, né? Como que faria para essa questão de anulação de substituição, expulsão, mas tudo isso. Volta para o segundo tempo de partida. Volta para o segundo tempo com o Flamengo, claro, com uma estratégia totalmente, talvez, deteriorada por conta da expulsão do Carrascal, que ninguém imaginava que teria essa expulsão. E aí a gente percebe um Flamengo que vai muito na questão da empolgação, do volume do que de criatividade, né? Não foi uma partida com tanta diferença em questão de um Arrascaeta criando, o próprio Paquetá veio para campo. Não foram jogadores que fizeram mudar tanto ali a característica do jogo. A primeira boa chance do Flamengo foi uma bola parada, principalmente do Arrascaeta, o cabeceio do Pulgar, que a bola pega no travessão. E a segunda, talvez, melhor chance, a maior do Flamengo no jogo, a do Lucas Paquetá, na pequena área, ele tenta fazer o gol, acaba pegando muito embaixo da bola. Alguns até meio que tentaram comparar com a chance do Vitor Roque na final da Libertadores, porque naquela oportunidade o Danilo travou o chute, né? Diferente do Paquetá, que não teve. Teve até uma pressão ali do sistema defensivo, mas acabou chutando por cima do gol. Opinião, tá? Acho que o Cebolinha deveria ter entrado um pouquinho antes no jogo. Um pouquinho antes, porque o Felipe Luiz coloca a princípio o Bruno Henrique aberto pela esquerda. Depois ele refaz a substituição, colocando o Cebolinha já tarde no jogo, pela esquerda, e centraliza o Bruno Henrique, né? Eu acho que ficou um pouquinho... O timing talvez não foi ali o mais correto em questão dessa mudança. Eu teria colocado o Cebolinha já um pouquinho mais cedo, por conta de um Flamengo que não estava conseguindo criar coletivamente, estava com o jogador a menos. É importante você ter um jogador que desequilibre, ou aquele jogador que vá para cima, que cause faltas, que cause um nervosismo no adversário, uma pressão, quem sabe, para um cartão amarelo, um segundo, e consequentemente vir uma expulsão. E um Corinthians muito letal, como a gente disse, na questão dos contra-ataques, né? Teve um gol bem anulado na questão do Memphis, né? Segundo o que foi passado pelo VAR, o lance era legal. A gente tem que acreditar nisso, né? Se a gente não acreditar naquilo que é colocado dentro da competição, a gente vai ficar sempre no modo especulação. Aparentemente, no visual, parecia condição legal, mas foi muito rápido, né? Inclusive não tivemos replay, mas vamos acreditar. De qualquer forma, 2 milagres do Rossi, né? E aí no final da partida, um golaço do Yuri Alberto, que com todo respeito ao nosso assistente, né? Marcar aquele oftalmologista urgente, porque estava muito em condição legal. O Yuri Alberto fez um belíssimo gol, foi comemorar até com o Alex Escobar, jornalista do Grupo Globo, e fazendo o 2-0. Então, Corinthians campeão, seu segundo título da Supercopa do Brasil, né? Já havia vencido em 1991, inclusive o próprio Flamengo, né? Com o gol de Neto. Então, o Corinthians 2 vezes campeão da Supercopa do Brasil. Fazendo agora, tirando um pouquinho do que foi o jogo, e sim análise de temporada. Eu acho que para o torcedor do Flamengo, claro que tem um pouquinho de chateação, mas olhando friamente, acho que é uma preparação do Flamengo que começou mais tarde do que os demais. Eu acho que é um jogo que 90 minutos, como a gente diz, tudo pode acontecer. Talvez o ponto de aprendizado para o Flamengo nem todos os jogos o Flamengo vai ganhar no momento que ele quer. Tem um elenco muito forte, tem jogadores que fazem com muita diferença, mas não se vence um jogo a qualquer momento, ou da forma que quer. Dá a sensação que o Flamengo jogou uma partida que valia 3 pontos, e o Corinthians jogou uma decisão. Não acho que o Flamengo tirou o pé ou não ligou, pelo contrário. Mas eu acho que a mobilização foi diferente do Corinthians quanto à equipe do Flamengo. Um Corinthians que se preparou os seus primeiros 6 jogos para chegar nesse 7º, uma ponta de bala para disputar esse título e conquistar. Foi o que aconteceu. Um Flamengo que teve um início com sub-20, para uma preparação justamente para esse time principal chegar bem agora, mas acaba antecipando essa volta, e eu acho que aí fisicamente o time, a gente vê, está muito abaixo daquilo que pode entregar a equipe do Flamengo. Mas a gente tem que também olhar o que é a temporada. Convenhamos, com todo respeito ao Corinthians, hoje a gente tem muito mais uma
esperança de títulos até o fim da temporada do Flamengo do que do Corinthians. Como eu disse, o Corinthians eu acho que pode ser um time muito interessante para Copas. Então, Copa Libertadores, próprio Campeonato Paulista que tem mata-mata, né? Inclusive o Corinthians é o atual campeão de ambos, né? E tem a Libertadores. Tem a Libertadores, a gente não sabe ainda o grupo que o Corinthians cairá. O Corinthians que tem tido nos últimos anos esse trauma de Libertadores, né? Não tem conseguido ir tão longe, mas é um time moldado para Copas no Brasileirão, é meio que aquilo, né? Tentar fazer um papel legal, não ser rebaixado, obviamente, tentar brigar ali por um G6, mas eu acho que o foco vai ser Copas, assim como foi em 2025, e funcionou, e assim como já mostra 2026. O Corinthians é um time que não que escolhe jogos. Para mim, o Corinthians se mobiliza para os jogos certos, que ele vê que é necessário ter uma atenção maior. Então, é muito importante ter essa estratégia. Você entender que o Corinthians hoje não tem elenco para brigar por todos os títulos. Não vai. Então, o Flamengo sim tem elenco para isso e acabou perdendo uma decisão. Eu acho que não é pedir a cabeça do Felipe Luiz, não é também crise no Flamengo, como já estão querendo colocar aí. Claro que traz uma pequena pressão, por exemplo, já para a Recopa Sul-Americana, né? Que vai ter a equipe do Flamengo mais uma oportunidade já de título na temporada, ver se vai se classificar no estadual, que tem agora a possibilidade de inclusive ir para o mata-mata do Campeonato Estadual, mas é só início de temporada e ver quanto tempo o Flamengo vai demorar para atingir, né, esse ápice aí em questão física. Essa é a análise, né? Essa é a análise de Corinthians 2, Flamengo 0. Parabéns ao Corinthians, campeão da Supercopa Rei. Muito legal também a questão ali do Mané Garrincha, né? Que agora tem tudo realmente para ser a ideia do Samir Chald, que o Mané Garrincha se torne realmente uma sede fixa, né? Para a questão da Supercopa Rei e também para que seja a casa da seleção brasileira nos jogos aqui em território nacional, assim como, por exemplo, é o Wembley, né? Para a seleção inglesa. Estádio que, querendo ou não, né, não é tão utilizado durante a temporada em grande quantidade de jogos, né? Então acho que pode ser realmente uma casa interessante aí para a CBF, que inclusive ontem arrecadou mais de 12 milhões de reais com questões de bilheteria, nada para os clubes, né? Ficou tudo aí para a CBF. Como eu disse, meu nome é Erivan Silva, deixa aí seu like, comente também a respeito do que você achou da decisão. Você acha que já tem crise no Flamengo? O que você espera do Flamengo, do Corinthians aí para a temporada? E claro, se inscreva aqui também no canal, no Tempo de Bola.